Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Uma reflexão da palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 12: todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que quiserem viver fielmente, lealmente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Me veio à memória Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Eram cativos e por lealdade, por permanecer decididamente fiéis, leais a Deus, eles passaram todo tipo de provação, perseguição e tribulação. Pensando bem, as pessoas fiéis, entretanto, entendem que fidelidade é uma questão inegociável. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam no seu espírito, na sua alma, no seu coração, que fidelidade é algo inegociável. Foram propostas e mais propostas, ofertas e mais ofertas, para que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se corrompesse, se perdesse, mas eles permaneceram fiéis, embora os inimigos armando laços, ciladas, armadilhas, quase sempre eles permaneceram fiéis. A fidelidade a Deus é mais importante que a preservação da própria vida. Deus prefere que eu e você morramos no campo de batalha da guerra santa do Senhor do que recuemos e nos acovardemos. Deus não se agrada de covardes. Deus não se agrada de oportunistas. Deus deseja homens e mulheres de verdade que são fiéis e leais a Ele, ainda que morra na batalha. Como muitos, centenas de servos de Deus morreu nas batalhas de Deus, mas estão na glória do Senhor, mas não recuaram. Então me chama a atenção Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entenderam que agradar a Deus é mais importante do que preservar a própria vida. Porque muitos preservam a vida, mas tiveram que ser infiéis, mentir, negar a Deus, então se torna talvez infeliz eternamente logo ali na frente. Mas eles entenderam que ser fiel, leal a Deus, é melhor do que preservar a vida terrena. Porque se morrermos com Cristo aqui, vamos acordar na glória eterna com Deus. Então a principal lição do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para mim, no contexto bíblico, não foi o livramento miraculoso da fornalha, não foi o livramento miraculoso da cova dos leões e tantos outros que talvez a Bíblia nem se reporta, mas a fidelidade inegociável. A fidelidade inegociável de Daniel é de nos impressionar. E a história diz que Daniel permaneceu fiel, leal a Deus e não se contaminou com a mesa do rei até a sua morte. Bendito seja o Deus de Daniel. Então esses jovens tiveram coragem para discordar em um tempo de vida ou morte, porque colocou-se a estátua e a ordem era: quando se tocar as trombetas, as buzinas, todos têm que se curvar diante da estátua do rei. Mas eles discordaram e não adoraram ou adorou os ídolos, ou o ídolo daquela estátua
do rei Nabucodonosor. Preferiram a morte do que negar a Deus. Preferiram a morte do que trair Deus. Preferiram a morte do que dizerem ou se curvarem diante da estátua do rei. É maravilhoso. Meu irmão, eles estavam dispostos a morrer e não pecar. Transigir era uma palavra que não constava do vocabulário de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Que Deus, que o Espírito Santo nos ajude a não transigir, a não quebrar a nossa aliança com Deus, o nosso pacto, ainda que sejamos provados cruelmente, terrivelmente. Que o Espírito Santo nos ajude. Que você permaneça fiel, leal a Deus. Independente da circunstância da vida, nós precisamos estar fiéis a Deus. A fidelidade incondicional não é uma barganha com Deus. Não. Muitas vezes nossa fidelidade a Deus nos levará à fornalha, à cova dos leões. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará para a prisão, como foi Pedro, ou até a morte, como foi Tiago. E tantos irmãos nossos, mulheres, jovens, homens, meninos, obreiros, morreram na Inquisição Católica espanhola, italiana, no Coliseu de Roma. Milhares de irmãos morreram, mas permaneceram fiéis a Deus até a morte. Então, muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará à perseguição, trará perseguição, lutas, dificuldade, o inimigo armar ciladas, fornalha, cova de leões e tantas outras coisas, mas que possamos permanecer fiel. Alguns grupos, algumas pessoas nos rejeitará por nossa fidelidade a Deus. Meus irmãos, nosso compromisso não é com o sucesso, mas com a fidelidade a Deus. Ceder à pressão da maioria pode destruir sua vida mais que o fogo da fornalha. Muitos ouvem a voz da maioria, a voz da maioria é a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Não é. Aquela maioria que estava gritando crucifica, 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 pagaram um preço alto e não era a voz de Deus, coisíssima nenhuma. Então, meu irmão, muitos cristãos estão dispostos a ser fiéis a Deus até a morte. Que Deus nos guarde você dos programas mundanos, das músicas mundanas, da pornografia que tanto destrói famílias, casamentos e vida sentimental, sexual de muitas pessoas. Que Deus te guarde, me guarde dos ídolos. O mundo tem sua própria fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam em adorar seus ídolos. É a fornalha de ser desprezado, ridicularizado. O mundo jamais vai te amar. O mundo jamais vai bater palma para nós. Jesus diz: o mundo vos odeia. Sabe por que o mundo vos odeia? Porque me odiou primeiro. E ele me odeia porque eu testifico que as suas obras são más. Eu encerro essa reflexão. Os que são fiéis a Deus são chamados de retrógrados, de crentinhos, de povinho. Mas é melhor ser fiel a Deus e deixa eles falar o que quiser. No final vai se cumprir aquela palavra de Malaquias 3,18. Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Vamos ver. Cuidado com a opinião da maioria, ela pode estar errada e via de regra está. Busque a direção de Deus, o temor a Deus, a vigilância na presença de Deus, viva a palavra, guarde os mandamentos de Deus, fuja de tudo aquilo que é pecado e que vai te afastar de Deus. Deus te abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração e te dá uma fé, uma fidelidade, lealdade acima de tudo ao nosso Deus. Deus te abençoe.